Vamos a Brasília agora, a gente conversa com o repórter Bruno Pinheiro, que está acompanhando o caso na capital federal. Ele está acompanhando toda a repercussão dessa cassação determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral do deputado Dallagnol. O Bruno, a decisão ainda não foi aplicada. Como é que está exatamente isso? Ele permanece na Câmara? Depende, obviamente, do que vai decidir Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Nós estamos falando de uma decisão do TSE extemporânea sobre vários aspectos, julgadas de uma futurologia de o que poderia acontecer nesses que não eram nem processos, eram sindicâncias internas do Ministério Público, mas enfim. Isso foi a decisão do TSE. A outra coisa é o que a Câmara vai fazer. Enfim, temos pelo menos um caminho a entender como vai ser a repercussão e o que vai tomar de decisão o presidente da Câmara. Bem-vindo, Bruno. Exatamente, ainda não houve nenhuma resposta, só para a gente entender rapidamente a minha apuração aqui na capital federal, que Arthur Lira ainda não ligou, não conversou com o deputado que acabou sendo julgado ontem na Justiça Eleitoral durante este julgamento. Arthur Lira não se manifestou, não se posicionou até agora. E aí, hoje, na parte da manhã, o atual deputado Deltan Dallagnol se reuniu numa reunião com o ex-juiz Sérgio Moro, com a deputada Rosângela Moro e também o senador Eduardo Girão. Isso foi uma rápida reunião para fazer uma conversa, para falar que eles estão à disposição de ajudar o deputado, e agora essa entrevista coletiva iria acontecer às 14h aqui no Salão Verde. Arthur Lira autorizou a instalação da CPI do MST no mesmo horário que essa entrevista iria acontecer. Diante disso, isso foi reagendado e vai acontecer em alguns minutos. Com quem eu cheguei a conversar, acredita que Arthur Lira não está dando o suporte necessário que o deputado esperava receber. E eles esperavam, inclusive, que essa entrevista coletiva, diversos nomes acompanhasse ali. O que não aconteceu, já que a instalação da CPI aconteceu. E aí o efeito acabou sendo o reverso, porque a instalação estava acontecendo e a maioria dos deputados estavam ausentes, oferecendo um suporte ao ex-deputado e o ex-integrante da operação da Força Tarefa Lava Jato. Agora eu cheguei a conversar com alguns nomes aqui da oposição, se eles vão se manifestar ou se eles vão somente usar as redes sociais. O que eu ouvi, que uma estratégia está sendo montada ainda hoje. Nesta quarta-feira, estão organizando, articulando e, de fato, vão se apresentar, se posicionar, não aceitando uma decisão da Justiça Eleitoral. Até agora não chegou nenhum informe, uma ordem para que o deputado retire o seu material, o seu gabinete. Essa ordem ainda não foi enviada e estão aguardando o que Arthur Lira vai responder. Arthur Lira já fez uma consulta ao jurídico aqui da Câmara dos Deputados e aguarda esta resposta. Então, em instantes, a gente vai assistir então uma entrevista coletiva e acompanhar essa repercussão. Aqui no Congresso, entre a oposição, é uma repercussão inaceitável, que isso não existe. Bruno, vamos lá, porque nós estamos falando eu falei de uma decisão extemporânea do TSE, porque uma eleição tem regras muito claras. Nós estamos falando aqui de cassar a candidatura. E alguém só é candidato depois que o TRE local, o Tribunal Regional Eleitoral, aceita aquela candidatura. E ao aceitar a candidatura, obviamente que leva em conta todos os fatos que podem ser levados em conta naquele momento. A aceitação da candidatura se deu muito antes do pleito de outubro, do começo do mês de outubro do ano passado. Houve a eleição, houve a diplomação, tudo pela Justiça Eleitoral, com o regramento da Justiça Eleitoral. De repente, em maio deste ano, do ano seguinte à eleição, o TSE toma uma decisão baseada numa série de fatos que recorrem ali a uma lógica de futurologia. O relator, ontem, no voto dele, e isso chama a atenção por vários aspectos, o relator é aquele juiz do STJ que disse missão dada, missão cumprida, num julgamento do próprio TSE ali, ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim,
Ele pegou e disse assim, olha, essas sindicâncias poderiam se tornar no processo, que poderiam gerar uma condenação, que por acaso essa condenação, dependendo do processo, poderia gerar na demissão, ou seja, no afastamento de Deltan Dallagnol, o que aí sim afrontaria, obviamente, a lei da ficha limpa. Mas não se tinha isso tudo. E se a gente levar em conta, Bruno, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu não vou me afastar do que o Supremo tem decidido. O Supremo Tribunal Federal é garantista, e garantista quer dizer o quê? É conseguir tudo que a lei permite para preservar o réu de uma injustiça, de uma condenação prematura. Esse foi o entendimento, por exemplo, para rever várias das condenações, inclusive da Operação Lava Jato. Bruno, isso está sendo levado em conta pelo Parlamento, e quando o Arthur Lira está consultando o jurídico da Câmara dos Deputados, ele está levando isso em conta porque nós estamos vendo aqui uma intromissão do TSE numa diplomação que a própria Justiça Eleitoral concedeu. Ele tomou posse, foi diplomado, tomou posse. São 344 mil votos, se não me engano, um pouco mais do que isso, de eleitores paranaenses. Aí a gente pergunta... A autonomia, a soberania do voto está sendo respeitada? Mais que isso, o próprio regramento da Justiça Eleitoral está sendo respeitado? Parece que não. O julgamento e a diplomação acontece na mesma casa, na verdade, que vem da Justiça Eleitoral. Aqui na Câmara, eu estava acompanhando essas informações, essa repercussão em plenário, na verdade, que eu ouvi os deputados repercutindo, que esse julgamento não está à altura da Câmara dos Deputados. É uma responsabilidade da Justiça Eleitoral. Agora, existe uma necessidade de realizar uma reivindicação, uma cobrança, para que seja esclarecido de fato por que motivo. Então, se havia essa irregularidade, ele assumiu, a diplomação aconteceu. Então, o silêncio de Arthur Lira chama a atenção diante de um fato, já que até agora, chegando quase 24 horas do julgamento, Arthur Lira não se manifestou e nem realizou um tipo de uma chamada, nem uma ligação para dizer que iria chamar o jurídico ou entender o que vai acontecer. Certo é, ele foi eleito, ou melhor, aceitaram o registro da candidatura, eleito, recebeu o diploma, está atuando como deputado, assumiu em fevereiro e agora veio a cassação, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno. Já voltamos com você.